Boa noite. Hoje nós vamos aprender a fazer recortes com o filtro Knockout 2, certo? Que é um plugin, na realidade, que ele faz recortes complexos e é ideal para fazer recortes de cabelos, também de fotos que tenham muitos detalhes complexos que dificilmente a gente recortaria com recursos normais do Photoshop, certo? Então, ao abrir essa imagem aqui, eu vou duplicar a camada, certo? Sempre duplico para ter segurança no processo e também para que eu não perca a configuração ou a imagem original, certo? Quando eu for utilizar o recorte, vai ser feito na layer que foi duplicada. Para a gente ativar o filtro Knockout, antes a gente tem que instalá-lo, certo? Durante a instalação a gente escolhe a localização do arquivo 8bf, que ele vai ficar exatamente em arquivos de programas, Adobe Photoshop, no caso aqui o CS3, plugins e filters. Dentro dessa pasta vai ter que estar instalado lá o plugin do Knockout, que no caso seria esse aqui. Isso durante a instalação do programa, ok? Então, para a gente abrir lá, depois que a gente instala, se o Photoshop estiver aberto, tem que abrir, fechar e abrir de novo. Você vem aqui em Filter, Knockout 2 e escolhe a Loading Working Layer, ou seja, a gente vai carregar a partir da layer que a gente está trabalhando. Então o Photoshop fecha temporariamente e abre-se o ambiente aqui do plugin, certo? Então, para a gente recortar o cabelo aqui, ferramenta zoom, a gente com Alt segurando a gente diminui o zoom. A gente usa essas duas ferramentas, certo? A primeira é esse lapisinho aqui com a ponta dentro da bolinha, que a gente vai marcar a parte interna de nossa seleção, ou seja, a parte onde não vai haver interferência do plugin para o recorte, certo? Então, se a gente não marcar o modo poligonal, a gente vem aqui, ó, tem que traçar manualmente, vai dar muito trabalho. Já se marcar o modo poligonal, vai ser semelhante à ferramenta lá poligonal ou laço poligonal do Photoshop, certo? Então a gente dá um clique, não precisa segurar e vai apenas traçando o contorno aí, ó, interno, certo? Por exemplo, nessa área aqui onde vai ter parte recortada, então a gente não passa por ele, só nas áreas onde a gente tem certeza que não precisa ter nenhuma interferência do programa aí para recorte. Então a gente vai demarcando as áreas internas e tem que fechar a seleção. Esses pontinhos onde tem áreas brancas, que são brancas por causa do fundo branco, então a gente tem que deixar livre para o programa trabalhar. Então a gente vem aqui, ó, fecha a seleção. Agora a gente tem que fazer uma área externa entre a área que vai ser cortada e a área que não vai ser cortada. No caso, vai ter que deixar uma diferença de seleções para ele examinar apenas naquela área. Para isso, a gente seleciona a segunda ferramenta, marcando também o modo poligonal. Então, venho aqui, ó, e vou traçando, vou traçando aqui a área que vai ser preparada aí para análise e recorte. Deixa eu dar uma traçada rápida aqui. Quanto melhor a resolução da imagem, melhor o corte, certo? A gente fecha da mesma maneira. Então o que vai acontecer? Entre essa linha tracejada e essa, vai ser exatamente a área que o programa vai fazer a análise das cores e vai interpretar as cores
de base do cabelo, se ele ver a parte interna, elas são cores escuras, e do fundo elas contrastam. Então o que ele vai fazer? Ele vai apagar essa área branca e vai deixar apenas os fios de cabelo selecionados lá, certo? Essa área de fora vai ser cortada totalmente e a área interna não vai ter alteração. Então a única área que o programa vai interferir vai ser entre essas duas linhas que a gente demarcou, certo? Por último, a gente apenas escolhe uma cor que vai ficar de pano de fundo. Vou colocar aqui esse azul, certo? Só para demonstração de como vai estar o recorte. Aqui a gente pode inserir uma imagem de fundo para ver como ficaria também sobre essa imagem. A gente aumenta aqui o nível de detalhes, ou seja, quanto maior o nível de detalhe, mais detalhes ele vai ter no seu recorte. Então, depois de ter feito esse processo, simplesmente você aperta aqui nesse botão e ele fez um recorte. Tá vendo onde está essa área azul, que foi a que eu escolhi? Exatamente a área transparente. Então a gente vê que o recorte ele está praticamente perfeito, certo? Então o que é que eu faço agora? Simplesmente eu fecho o programa. Aí ele vai perguntar: deseja aplicar isso aí no Photoshop? Você dá OK. Então aquela layer que você selecionou agora estará recortada. Olha só, então aparentemente a mesma coisa, mas quando a gente desmarca aqui a layer, a gente vê que a transparência está muito perfeita aqui, ó. O recorte incrível, certo? Então a gente agora, como é mais de alta resolução, o recorte foi até interessante aqui, mas normalmente ele destrói essas áreas mais simples. Então o que é que a gente tem que fazer? Fazer esse tipo de recorte utilizando um método de seleção que foi explicado anteriormente, como o Pen Tool ou a família de seleção, enfim, você escolhe a melhor maneira para o recorte. Vou pegar uma imagem só para a gente ter uma noção aí da qualidade do recorte, certo? Vou arrastar a imagem aqui. Então a gente pode perceber aí que o recorte foi muito perfeito e com quase nenhum trabalho, certo? Os ajustes de cores e ambientação já é outro processo que a gente vai aprender em outras aulas. Vou fazer o mesmo exemplo aqui com outra imagem, certo? A imagem aqui, essas plantas de soja, e vou apenas tirar esse céu e deixar apenas a soja recortada. Mesmo procedimento, a gente duplica a camada, filter, Knockout 2, Load Work Layer, certo? Então a gente diminui o zoom aqui, ó, com o lápisinho. A gente vai e faz o mesmo procedimento. Vou até ser mais bruto aqui para ver como o programa ele trabalha bem nesse aspecto. Fechei. Se eu marcar o Auto Decide Object, ele automaticamente vai criar uma borda. Só que no caso a distância ela vai ser, como é que se diz, vai ser uniforme, certo? Então, em alguns casos é interessante quando o detalhe ele não se expande muito, como nesse caso aqui. Então, quando ele se expande, a gente tem que usar a poligonal e vai lá traçando as áreas rapidamente. Como aqui o fundo ele se destaca em relação à imagem, então não precisa se preocupar tanto com os detalhes, certo? Então, o mesmo procedimento. Vou colocar aqui uma cor de contraste, um cinza. Vou aumentar o nível de detalhes e mandar eu fazer o recorte. Olha lá, teve algumas falhas nessa área aqui, mas no final das contas ele conseguiu fazer o recorte de uma maneira muito interessante. Olha lá, se eu pegar uma imagem de céu, vou pegar essa daqui,
colocar por baixo. A gente vê aí como ficou interessante o recorte, certo? Então é isso, espero que tenham gostado desse recurso de seleção e até a próxima.